Já estamos ao vivo. Pois falar com o consultor financeiro Reinaldo urgente Domingos. Falar um negócio com a Regina e com a produção. Ai, não me põe em situação constrangedora. Não, jamais. Você se fica? Ok? Eu não posso repetir o que ele disse. Claro. Não posso repetir o que ele disse. O tablet é seu? Situação constrangedora aqui. Que isso, momento Regina? delicado na minha carreira. Oi? Eu vou dar continuidade à entrevista com o Reinaldo Domingos, que é consultor financeiro. E eu já volto. Daqui a pouco o Douglas vem. Cada um com seus problemas.com.br. Nesse. Você pode mandar suas dúvidas desde já para o nosso Twitter, @SeLigaBR. Tem também o Facebook, que é Se Liga Brasil Oficial. Reinaldo Domingos, bom dia, obrigada por estar conosco. Posso começar já a fazer as perguntas? Bom dia, Regina. Claro que sim. Estamos aqui à sua disposição e à disposição dos nossos internautas. Vamos falar sobre dinheiro. Perfeito. Ok? Sobre como gastar bem o dinheiro, né? Pelo menos gastar e poupar um pouquinho também, né? Sempre importante poupar para os sonhos, para os desejos, principalmente agora, nesse final de ano. Vida nova, ano novo, né? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que você falou em poupar, quanto que a gente deve poupar? É por mês, é por ano? Tem um cálculo? É importante primeiro fazer uma reunião familiar, definir os sonhos, desejos, objetivos, seja agora para curto prazo, 1 ano, médio prazo, até 10 anos e longo prazo. É importante que você defina primeiro o que quer, saber quanto custa, quanto vai guardar e em quanto tempo. A partir do momento que você define, Regina, o que você quer guardar e o que você quer realizar, fica mais fácil você definir os percentuais. Exemplo, eu tenho lá um controle de dinheiro que eu consiga simplesmente guardar para minha televisão, para alguma coisa desse tipo. Eu vou guardar R$200, vou comprar a televisão e vou realizar meu sonho. É uma questão de você, se eu ganho 2.000, guardo 200, eu vou ter 10%. Entendi. E assim será. Mas não existe assim um mínimo, uma porcentagem mínima que seja recomendável como segura para uma emergência que a gente sempre pensa? Então, é importante você ter esses sonhos também e ter os cuidados das emergências. Exemplo, fui convidado agora para ser padrinho de casamento, ou você madrinha de casamento de uma pessoa que você gosta muito. Você tem dinheiro? Não, vai precisar de reservas. Então é importante ter pelo menos aí uns 5 a 10% de dinheiro guardado todo mês para uma reserva estratégica. Entendi. Mas não esquecendo, Regina, dos sonhos de médio e longo prazo. Claro. Por que nós compramos a prazo? Porque às vezes nós não temos dinheiro guardado para comprar um carro, uma casa ou até mesmo a sua aposentadoria. Eu não sei se você já pensou na sua aposentadoria. Sim, há muito mas tempo. Todos nós temos que guardar uma parte desse dinheiro que Muito passa bem pelas nossas mãos para realizar esses grandes sonhos da vida da gente. Pois é, a preocupação com a aposentadoria, eu imagino que ao contrário do que muitas pessoas possam acreditar, tem que ser uma preocupação que a gente tem que ter desde o começo da nossa vida, não é? Se possível, lá no primeiro mês de vida, papai e mamãe devem já abrir lá uma previdência. Primeiro mês de vida, Reinaldo? É importante, Regina, é muito assim. Eu sei porque nós estamos assim trabalhando em escolas hoje, educação financeira já faz parte de muitas grades curriculares de escolas públicas e privadas. Ainda bem, né? Isso é bom porque já começa a criança a ter o hábito de poupar antes de gastar, ter 3 cofrinhos, o curto, o médio, o longo, ou seja, é importante fazer com que nós criemos o hábito correto. Poupe antes e gaste depois. Mas, para nós que já estamos mais crescidinhos, jovens há mais tempo, nós temos que corrigir alguns erros, né? Gostei dos jovens há mais tempo, Reinaldo. Esse é a bola da vez. Nós não falamos de pessoas que têm muita idade, lá, aquele negócio de melhor idade, vamos falar de jovens há mais tempo. E nós temos o prazer, sim, de fazer com que a educação financeira seja uma das saúdes, né, financeiras, assim como alimenta a saúde física, mental, espiritual, mas a saúde financeira vem trazendo assim grandes contribuições para a vida de qualidade, para uma vida realmente sustentável. Nós não falamos em rico, milionário, nós estamos falando em sustentável financeiramente, Regina. Bom, eu vou agora encaminhar uma pergunta feita por um telespectador. Se o 13º salário for menor que o valor das minhas dívidas, é melhor pagar uma parte à vista ou negociar o parcelamento da dívida inteira com o banco e aí guardar o 13º numa poupança? Melhor nesse momento, se você tem um 13º que não vai conseguir pagar todas as suas dívidas, o primeiro passo a ser tomado, o primeiro caminho, é você não usar o 13º para pagamento de dívida. Já é uma primeira recomendação.
Nós temos dois tipos de dívidas. Há dívidas que você já contraiu e consegue pagar normalmente, aquelas que você já está pontual, ou seja, estou endividado, mas estou controlado. Está administrando bem. Ok, agora se eu estou inadimplente, eu tenho uma dívida que eu já não consigo mais pagá-la, aí sim, eu tenho que pensar. Mas se eu usar imediatamente o 13º para pagar essa dívida, eu estarei combatendo só o efeito do problema do meu endividamento. Perfeito. Então é necessário fazer junto com esse pagamento, se é que vai utilizar, que você faça logo uma faxina financeira e verifique por que é que você está sendo uma pessoa tão descontrolada financeiramente. E nesse caso da pergunta do nosso internauta, é importante que ele não utilize de imediato o 13º. Já procure saber as causas, corrigir as causas e se tiver que usar o 13º, seja parcial, seja total, que seja em definitivo, combatendo a causa para que daqui 2, 3 meses não volte no mesmo problema. Perfeito. Reinaldo, é Douglas quem está falando aqui agora. Tem uma pergunta aqui da internet, né, do nosso Twitter, @seligabr. O Diego está perguntando aqui, quando a pessoa não tem esse hábito de poupar, guardar, né, que é tão saudável, é indicado então procurar um especialista, mesmo que seja para as finanças ali da família? Douglas, prazer falar com você mais uma vez. O Diego, com certeza, precisa buscar sim ajuda. Hoje, nós falamos que é educador financeiro. Vocês me chamaram de consultor, mas eu também aceito o título de consultor. Mas educador financeiro significa você trabalhar com que a própria pessoa se eduque financeiramente. Hoje temos a própria metodologia que eu trabalho, que é a DSOP, que é uma educação financeira que vai para as escolas, que vai para as pessoas. É muito importante buscar um livro de educação financeira, é muito importante buscar um curso de educação financeira. Não se trata mais de um luxo, muito pelo contrário, é uma necessidade básica e nós temos hoje mais de 80 milhões de famílias endividadas em cheque especial, cartão de créditos, e é necessário que a gente combata a causa desse problema, senão nós vamos se tornar um país muito parecido com os americanos, onde quase toda a sua população está endividada em créditos, como cartão de crédito, coisas desse tipo. Mas onde buscar essas informações? Onde tem curso? Que livros são esses? Para quem está saindo do zero. Eu posso fazer minha propaganda, mas infelizmente vou ter que fazer, né? Você que está me provocando. DSOP, DSOP, um site importante, www.dsop.com.br. Livros como Terapia Financeira, que é um livro da minha autoria, que já tem mais de 100 mil livros espalhados nesse país todo. E tem a metodologia DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. 4 passos que levam qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer família, à sua sustentabilidade financeira. E tem um livro para aqueles que estão endividados, Livre-se das Dívidas. Um livro altamente estruturado para quem está endividado e tem 2 tipos de dívida, dívida de valor, dívida sem valor, ou seja, dívida de valor, casa, carro, vou ter que devolver meu carro, o que eu faço? Esse é o complicador. Agora, rapidamente, dá para exemplificar ou para ilustrar um pouco melhor um pouco desses 4 passos? Diagnosticar, tirar uma fotografia. Então, nesse final de ano é bom fazer isso, fazer os 4 passos. Fazer um diagnóstico financeiro significa o D de diagnosticar. Ou seja, fazer um apontamento de despesas, ou seja, colocar na ponta do lápis, Regina e Douglas, todos os gastos que você terá durante 30 dias. Todos os gastos? Todos. Todos. O pãozinho da padaria. Até o pãozinho, a gorjeta que você dá lá no supermercado, que o menino carregou, tudo. Mas assim, só por 30 dias, Regina, é possível sim. Mas você tem que ser fiel pelo menos 30 dias no ano. E não é para fazer sempre. 30 dias é o suficiente para você tirar uma boa fotografia da sua vida financeira. Segundo passo, estabelecer sonhos, ou seja, objetivo de curto, de médio e de longo prazo. Até 1 ano para nós adultos, até 10 anos médio prazo e acima de 10 anos de longo prazo. Curto, médio e longo e guardar sempre simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, para os 3 sonhos. É uma questão de prática e cada sonho tem que saber o quanto custa, quanto vai guardar, em quanto tempo. E vamos para o terceiro passo, que é orçar. Fazer um orçamento financeiro não é aquele orçamento que eu ganho menos do que eu gasto, se sobrar é lucro ou prejuízo. Não é esse orçamento. É o orçamento do que eu ganho, tiro para os meus 3 sonhos de curto, médio e longo, e depois vem as despesas. Ixi, não sobra nada então. Sobra, porque se você faz um bom diagnóstico, Regina, você vai encontrar no mínimo de 20% a 30% de excesso em tudo que você e que nós brasileiros consumimos e na verdade precisamos poupar parte dele. Que coisa. Só mudaremos os hábitos de poupar
de não consumir, só consumir, se você tiver motivo. E o motivo são os sonhos. Por isso que é diagnóstico, Perfeito. sonho, aí o orçamento, muda-se a forma de fazer o orçamento, coloca o sonho na frente das despesas. E o último pilar, poupar. O último passo é guardar parte do que ganha sempre. Eu me tornei independente financeiramente aos 37 anos de idade, não trabalho mais por necessidade, tenho 51 anos de idade, tem 14 anos que eu só trabalho por prazer e não pela necessidade do trabalho. Parabéns. Se todo mundo conseguisse fazer isso, Mas pelo que ele falou, é seria bom. possível, né? Pelo que o Reinaldo falou, é possível. Agora, o Reinaldo, para mérito de informação, ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que amplia os direitos trabalhistas de empregados domésticos. Outros 16 direitos para esses trabalhadores, como FGTS, seguro-desemprego, dormir do trabalho, tem hora extra, ele tem que ganhar um pouquinho mais, jornada de 44 horas, tal. Só que já é direito desse trabalhador doméstico, né, em leis aprovadas anteriormente, férias, aviso prévio e o famoso 13º, né? 13º, a pergunta que não quer calar: quais são as datas limite que as empresas podem pagar, portanto, o 13º para todos os trabalhadores? Ok, ainda bem que você me perguntou, porque eu também sou contabilista, então é fácil responder a sua pergunta. Legal. Né? Até dia 30 de novembro, todo o empregador, seja do empregador que emprega lá uma empregada doméstica, do lar, seja qualquer tipo de profissional público ou privado, ou CLT ou funcionário público, dia 30 de novembro a primeira parcela. E até dia 20 de dezembro a segunda parcela do 13º tem que ser liquidada. E com isso, os nossos trabalhadores terão aí um dinheiro, 131 bilhões de dinheiro entrando no mercado a partir desse final de mês. Isso significa muito mais consumo, muito mais oportunidades para começar um bom momento para começar a poupar parte desse dinheiro. Mesmo sendo uma pessoa que esteja endividada, pagando suas prestações, é possível sim ser um poupador.